Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo a professora Marlise, jornalista, que sempre tem se preocupado, né, em trazer alguma coisa interessante para nós. Tenho certeza que hoje o público vai ganhar muito, né, Marlise? Olá, professor. Oi, você que está nos assistindo. É um prazer ter sua companhia aqui conosco. Professor, a gente hoje, depois de algumas observações, assim, prestando atenção que palavra que seria interessante trazer para a gente discutir, eu trouxe a palavra que tem algumas grafias e sons diferentes, né? Para o senhor ajudar, qual que é certo e qual que está errado. A palavra é aterrissar com 2 S's, aterrizar com Z ou aterrizar com S. Qual que é a forma certa de falar e de escrever? Aterrissar ou aterrizar? E a forma certa de escrever com 2 S, Z ou S? Pois é, Marlise, que interessante, né? Realmente ela escrita de 3 maneiras, né? Uma, claro, que aterrissar é aquela palavra que é tida inicialmente com a correta, né? O avião aterrissou. Mas quando a gente tanto ouve, né, que o avião aterrissou também, né, ele aterrissou com Z, você imagina que fez a mesma coisa, não é? Então, ele baixou, já está em terra. Isso, inicialmente, como eu disse, é aterrissar com 2 S's, né, aterrissar, que é a que nós recomendamos. Mas hoje os dicionários já aceitam também o aterrissar com Z. Agora, esse aterrissar com S só, aí imagina esse S assumindo o som de Z, então eu vou ter que ler aterrissar com Z, com S nesse caso. Como aterrissar escreve-se com Z, Z de zebra, e não com S, nesse caso, né, com esse som, está errado. Realmente é essa daí, quando a pessoa escreve, cometeu um erro de ortografia. Aí então, a gente não sabe se ele queria dizer escrever aterrissar ou se é aterrissar. De todas as maneiras está errado, né? De toda maneira está errado. Quer dizer, nós não temos como adivinhar o pensamento da pessoa, não é isso? E se ele escreveu com S, obrigatoriamente nós temos que pronunciar como se fosse Z, porque está entre 2 vogais. Então isso significa que ele cometeu um erro de ortografia grave. Então, okay? que fica valendo? É o aterrissar, né, em primeira ordem. Com 2 S. A gente reconhece que é muito pior falar aterrissar do que aterrissar. É verdade. Não é isso? É muito mais agradável esse som. Talvez seja até por isso que essa palavra pegou rapidamente e hoje ela é aceita pelos, né, os dicionaristas. Portanto, essa daí com aterrissar com S só, aí ficou complicado, né? Porque aí eu vou ter que ler como fosse Z. Obrigada pela explicação. E nós vamos ter uma placa hoje que está bem interessante. Falando de foto, vamos lá? Vamos aí, que bom. Olha, a Marlise providenciou hoje, né, uma placa muito interessante, viu? Valeu, muito obrigado, hein? Olha, eu vou ler como está escrito. Tira foto com roupa indígena, parece, paga R$1. Olha, meu amigo, claro que essa linguagem é popular, e ela, sem dúvida alguma, né, você comunicou, né? As pessoas estão lendo aqui, né, para tira, está vendo, você queria falar tirar, né, do verbo tirar foto com roupa indígena, paga R$1. Então, as pessoas entendem a sua placa, mas vamos corrigi-la. Olha, não fica bem, quer dizer, você
Não custa nada aí você colocar mais um A no para, né, que você colocou pra, começa direitinho com a linguagem correta, é P-A-R-A, para. Tirar. Então faltou um R aí, a tirar. Né? E você colocou também um pingo no I. Tira o pingo do I, que esse I aí é maiúsculo, então não tem pingo. Para tirar foto. Também você poderia até falar assim, olha, para fotografar com, em vez de tirar, não tem problema. Pode até tirar o tirar daí. Mas pode continuar também. Com roupa. Veja, você ficou faltando o U aí, ó, que essa palavra, de verdade, ela não existe. Ela existe nessa pronúncia nossa, por uma questão assim de economia, de fonemas. Às vezes nós pronunciamos as palavras engolindo alguns fonemas. Então você aí tirou o U, fica roupa, viu? Teria que colocar um U. E indígena, com roupa indígena. Então veja, tira os pingos dos is aí que você colocou, você colocou um i aí, mas viu? Indígena. Portanto, e o seu A ficou como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Então, pode escrever o A da forma que você escreveu os outros. Ele não está igual. Portanto, com roupa indígena. Paga R$1. Tudo bem. Aí é normal mesmo a placa ser apenas assim, viu? Então você corrija isso, bons negócios para você aí. Esperamos que essa roupa indígena faça muito sucesso aí no seu estabelecimento. Obrigada, professor, pelas explicações. E eu acho que dá para tirar umas fotos com roupa indígena, com cartaz, com a placa corrigida, né? Sim, ele com a placa corrigida, eu tenho certeza que ele vai ter muito mais negócio. Né? Vai aparecer mais gente para tirar foto, viu? Pode corrigir que não vai perder, não. É verdade. Nós te agradecemos aí também pelo seu trabalho, né? Por essa escolha das palavras e da placa. Isso é muito bom para a gente esclarecer um pouco mais para o nosso ouvinte. Eu que agradeço. Tá? E você que está nos acompanhando, aguarde daqui um pouquinho, nós teremos aí um convidado que vai falar um pouco para nós, né, dos níveis de linguagem. Então, daqui a pouquinho. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa e hoje recebendo aqui, é muito prazer, o professor Arthur, que trabalha na Fundação Educacional de Caratinga, no Centro Universitário, e que, como professor, nós já está acostumado muito com esse tipo de linguagem. Professor, nós estamos trabalhando e falando aqui, juntamente com a professora Cláudia, a respeito dos níveis de linguagem. Nós temos aí a linguagem que nós chamamos de uma linguagem culta, temos uma linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial, ela tem vários níveis, que às vezes é um coloquial mais elevado, até chegar a um coloquial, às vezes, de mais baixo. Isso é normal mesmo na linguagem. E também temos gíria, né? Temos aí, né, uma série de formas de comunicação que todas elas cumprem o seu valor, o seu dever, que é de comunicar. Então, às vezes, né, se comunica com gesto, comunica com qualquer forma, inclusive com com esses níveis, né, até chegar, às vezes, nos jargões, né, e o certo é que nós temos, assim, vários níveis. Então, no seu trabalho, na sua profissão, como que você vê isso, né, esse uso, assim, dessa diversidade de linguagem, mas todas elas com um objetivo que é de comunicar da melhor maneira possível. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um prazer estar nesse programa que eu tanto admiro e agradeço o convite que me foi feito pelo senhor e pela equipe da UNEC TV. Bem, como em minha atuação profissional eu acabo lidando com pessoas de diversos níveis,
Eu acredito que nós temos que estar sempre observando, temos que estar atentos ao público, porque o objetivo da linguagem é transmitir a informação, transmitir um conteúdo e observar aquele que está ouvindo, observar quem está do outro lado, acredito ser fundamental, porque se nós usarmos uma linguagem inadequada para aquele público, nós vamos falar e a pessoa que está do outro lado não vai entender e aquela fala, aquela comunicação, ela não vai surtir o efeito, o objetivo não será atingido. Realmente a gente percebe isso, né? Então, no seu trabalho, tenho certeza que essa é uma preocupação, porque o mais importante no processo do diálogo é exatamente você perceber aquela pessoa está entendendo. Quer dizer, ela entendeu o que eu falei, não é isso? Sim. Como professor, acabo lidando com alunos de diferentes níveis intelectuais, culturais, idade, né? Embora em sala de aula a idade seja pouco próxima, mas mesmo em sala de aula nós temos pessoas também, alguns bastante jovens, recebemos alguns alunos com a idade mais avançada, já estão em outro nível, até mesmo o uso de gírias diverge entre esses diferentes grupos e um dos desafios é se fazer entender para esses diferentes grupos, né? Cada um com a sua capacidade de absorver a aplicação ali do conteúdo. Faz até me lembrar aqui a fala do Rui Barbosa, né? Com o ladrão de galinha, né? Que é a pessoa que chegou no quintal dele. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso. Mas o pessoal, ele foi apanhado, né? O Rui Barbosa ouviu e chamou a atenção dele. Mas chamou a atenção da seguinte maneira, né? Como ousas transpor os umbrais aporancos de minha residência? Se o fazes por necessidade, partir-te-ei com a minha bengala metafórica. Então, o ladrão de galinha não restava nada para ele, mas a não ser falar assim, você, doutor, eu levo ou não levo as galinhas, né? Exatamente. Então, veja, quer dizer, ele não entendeu nada, né? Quer dizer, também não tinha como entender, uma pessoa que naturalmente não tinha cultura, como que ia entender um discurso desse, né? Exatamente. E como nós damos aulas para alunos, às vezes o aluno que está no primeiro período, né, dou aulas de administração, o aluno que está no primeiro período, ele não vai entender uma linguagem que o aluno no 8º período entende muito bem. Então nós temos que tomar cuidado também com o uso dos jargões. Em administração ocorre muito o uso dos jargões, e os jargões da administração são quase todos de origem da língua inglesa, e se nós usarmos esses jargões para o aluno no primeiro dia, no seu primeiro período, ele não vai entender nada. Às vezes até, não, mas esse professor falou bonito, mas não entendi nada. Então nós temos que, ao usar um jargão, trazer logo a explicação do significado, a tradução, para que um aluno de primeiro período possa entender. Mas quando falamos com alunos já em períodos mais avançados, essa comunicação já se torna mais fácil, porque ele já está mais adaptado àquela linguagem que é comum daquele meio. Realmente você tem razão nisso aí. Então tem que ser por etapa mesmo, né? Agora, você não acha que há uma tendência muito grande assim, de se avacalhar ainda um pouco mais, né, na linguagem, porque já há bastante de despreocupação, né, com a linguagem coloquial, ou então a linguagem, não vamos nem falar da linguagem erudita, né, porque isso aí é só em determinadas situações. Mas uma linguagem, né, que esteja de uma altura, de um nível bom, parece que está progredindo mais as demais, né? Os demais níveis. Sem dúvida. Cada vez menos nós observamos a preocupação com a linguagem padrão, a linguagem mais culta, e acredito ser também função do professor zelar por isso, zelar pela nossa língua, a língua portuguesa, uma belíssima língua e que não pode ser vulgarizada. Obviamente isso tem que ser
por etapas, mas o aluno ele tem que ser inserido nesse contexto de valorização e até de zelo para com a língua. E isso nós temos que ir fazendo ao longo dos períodos, à medida que trabalhamos com os alunos também em trabalhos científicos, porque às vezes o aluno ele quer escrever um trabalho científico usando a sua maneira de escrever, que ele está acostumado a usar numa rede social, em que às vezes não há preocupação com acentuação, com pontuações, e nós sabemos que isso muda completamente o sentido do que ele queria dizer. E à medida que nós vamos trabalhando e levá-los à leitura e também à escrita, levá-los a escrever, isso é importante porque isso traz um resultado muito grande. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecê-lo muito por ter aceitado o convite, né, e estar aqui aclareando isso para a gente, né, principalmente abordando aí a sala de aula. Isso é muito importante nesse processo, né, de que a pessoa procura adaptar a linguagem ao público a que ele está, né, se dirigindo. Então, agradeço muito e muito obrigado mesmo. E a você que está nos assistindo, nós agradecemos muito e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.